E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo na paz, né? Espero que sim. Seguinte, a gente vai entrar em outro hidrocarboneto, outra classe de hidrocarbonetos que se chama alcenos. Os alcenos, agora eles são hidrocarbonetos insaturados. Se eu falasse essa palavra para você, insaturados, ficaria muito vago, porque uma ligação dupla entre carbonos ou uma ligação tripla entre carbonos é considerado uma insaturação. Mas nesse caso agora, eu vou especificar para você qual tipo de insaturação. Todos os alcenos, eles possuem uma ligação dupla entre carbonos. E essa ligação dupla, ela é feita por uma ligação sigma e uma ligação pi. Por causa dessas ligações, os hidrocarbonetos alcenos, eles vão ter algumas características diferentes dos alcanos. Perceba comigo aqui o seguinte, ó. Esse "en", esse infixo "en", vai significar agora ligação dupla, tá bom? Ou seja, esse hidrocarboneto ele é insaturado por uma ligação dupla. O alceno mais conhecido nosso é justamente o etileno. O etileno, como eu falei para vocês na última aula, tem nomes usuais, né? Que algumas cadeias já têm nomes usuais que foram estabelecidos antes da IUPAC. E esses nomes, eles vinculam até hoje para a gente. O etileno, olha só que legal. O etileno é um nome usual para essa cadeia. E essa cadeia, você consegue ver ela dentro da sua casa. Talvez ver a cadeia não, porque ela está no estado gasoso. Mas ter as consequências dessa cadeia atuante dentro da sua própria casa. Quando a sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó enrolam uma fruta no jornal, ela está fazendo com que essa fruta amadureça de forma mais rápida. Olha que legal! Porque todas as frutas, elas liberam esse gás, que é chamado gás etileno. É o gás responsável pelo seu amadurecimento. Só que todos os gases, eles se comportam em movimento caótico, né? Todos os gases, eles querem o máximo de liberdade possível. Então, achou uma frestinha, o gás sai. Então, quando você enrola o jornal nessa fruta, você está impedindo que muitos desses gases saiam. Então, consequentemente, esse fruto, ele amadurece de forma mais rápida, porque o gás fica preso ali de forma mais rápida. Agora, esse é um nome usual, o etileno. O nome IUPAC, que a gente fala que é o nome oficial, é chamado de eteno. Olha que legal. Et é porque nós temos aqui dois carbonos. Et é o prefixo para dois carbonos. En é uma insaturação, que é uma ligação dupla entre carbonos. E o ozinho porque ele é um hidrocarboneto. Agora vamos às nossas características. Antes a gente viu a nomenclatura. Agora a gente vai ver essas outras nomenclaturas um pouquinho mais para frente. Perceba comigo o seguinte aqui, ó, nas propriedades. Os componentes do alceno, eles são apolares, eles são neutros, eles são tidos como neutros no quesito ácido-base, eles são muito apolares, não são solúveis em meio aquoso. Só que eu quero que você dê um destaque para isso aqui, ó. Eles são estáveis também. Só que entre alcanos e alcenos, nós temos uma estabilidade maior nos alcanos. E isso é justamente por causa das suas ligações sigmas nos alcanos, por serem mais estáveis do que os alcenos, que apresentam pelo menos uma ligação π. Os alcenos, então, apresentando ligação π, eles se tornam um componente mais reativo. Tudo que a gente vai ver sobre estabilidade, ele é inversamente proporcional à reatividade. Todos os alcenos são mais reativos que os alcanos. Por quê? Por causa da sua ligação π. Todas as ligações π, elas querem ser rompidas para formar ligações sigmas. Então é justamente isso, pegar uma energia desfavorável de ligação e transformar ela numa energia favorável de ligação, onde a ligação vai ser mais estável de forma energética. Então é assim que a gente estabelece. Se você for olhar para o etileno, nós temos aqui uma ligação sigma e uma ligação π. Então é essa dupla, ela que vai dar a característica para o composto. Então, consequentemente, a gente pode definir que os alcenos são apolares. Só que ele tem um nível de apolaridade menor do que os alcanos. Ou seja,
os alcenos são mais polares do que os alcanos. Ou seja, também os alcenos são mais reativos do que os alcanos. Consequência disso, os alcanos reagem com menos frequência do que os alcenos. Beleza? A sua fórmula molecular é CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios vai ser sempre o dobro do número de carbonos. Perceba comigo aqui o seguinte, ó. São 2 carbonos, certo? Então aqui é C2. Então esse Nzinho vai ser o número 2. E aqui vai ser H 2 vezes 2. Então é C2H4. Então é C2, 4 hidrogênios. É a nossa fórmula molecular do etileno. Agora perceba aqui nos alcenos mais complexos. Olha só que legal. Como é que a gente vai dar um nome numa estrutura insaturada? Quando nós temos os alcanos, lembra que as ramificações elas são as partes mais importantes? Então, nos alcanos, não tem insaturação e não tem uma função orgânica, é apenas carbonos e hidrogênios. Por causa disso, nós temos que colocar o critério de ramificação para dar o nome da cadeia, o nome da estrutura, para onde a gente vai contar. Nos alcenos, alcinos e alcadienos, que a gente vai ver daqui um pouco, esses componentes eles são compostos insaturados, onde a insaturação ela que vai dar característica para a cadeia, então por isso ela é mais importante. Então nós temos aqui uma ideia de uma coisinha chamada de IR. O IR, a gente vai ter uma ideia de insaturação ser mais importante que ramificação. Então toda insaturação para alcenos, alcinos, alcadienos, a gente vai falar desses compostos, essas insaturações precisam estar dentro da cadeia principal. Então, pode ser até uma cadeia menor, mas a insaturação é obrigatória estar dentro da cadeia principal. E quando essa insaturação estiver mais próxima de uma extremidade, é ali que a gente vai começar a contar. Perceba comigo aqui nesse exemplo que eu desenhei. Ó. Se você pegar essa cadeia aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que tem uma cadeia maior do que 6 carbonos? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6. Ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, essa tem mais carbonos, mas ainda é a cadeia errada. Por quê? Porque se você contar nesse sentido aqui, ó, você vai deixar de fora a dupla ligação. E aí a dupla ligação não pode estar fora da cadeia principal. Lembrando que a insaturação ela é mais importante que a ramificação. Então perceba comigo o seguinte, ó. Nós temos a cadeia principal, essa cadeinha reta. Tudo que está fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Uma ramificação de 3 carbonos seguidos é chamado de N-propil. E aqui essa cadeia principal eu vou contar da esquerda ou vou contar da direita? Se eu contar da esquerda, essa dupla ligação vai estar entre o carbono 2 e o carbono 3. Se eu contar da direita, vai estar entre o carbono 1, 2, 3, 4, 5. A dupla vai estar entre o carbono 4 e o 5. Então, se a contagem for começar da esquerda, ele vai estar mais próximo dessa extremidade. Então é aqui que a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então agora a gente tem que colocar o nome das ramificações, depois a cadeia principal, e aí eu vou te mostrar um segredinho bacana. Aqui nós temos a posição da ramificação, que é 3N-propil. E agora nós temos aqui 6 carbonos. Então o prefixo para 6 carbonos é X. Agora perceba comigo o seguinte. A ligação dupla ela não está aleatoriamente em qualquer parte da cadeia. Ela está justamente entre o carbono 2 e o carbono 3. Então eu preciso colocar essa posição da ligação para você. Só que aí a gente não usa o 2 e o 3 para mostrar para você que está entre o 2 e o 3. A gente usa apenas um número. E como a gente pode ver no segmento da química toda, sempre é o número menor. Por que é o número menor? Por que eu vou ter que usar o 2? Porque automaticamente é sempre entre o menor dos dois e o próximo dele. Então se tivesse entre o 1 e o 2, eu colocaria o número 1, porque eu sei que o próximo depois do 1 é o 2. Sempre a ligação ela tem que estar ligada entre ele e o próximo dele. Se tiver entre 1 milhão e 1 milhão e 1, você vai usar 1 milhão.
porque é sempre o menor número. E aí a ideia é que seja uma parte interpretativa de quando você lê a cadeia. Porque esse númerozinho ele vai significar que é ele e o próximo dele que vai estar a dupla ligação. Então, como está entre o 2 e o 3, eu uso o menor número, que é o 2. Então eu vou colocar assim, ó, 2. E em. Esse em aqui significa que é a ligação dupla que está entre o 2 e o 3. Mas eu não coloquei o 3. Isso é a gente que tem que interpretar. Beleza? E o finalzinho é a letrinha O, porque significa um hidrocarboneto. Se você errar qualquer parte do nome dessa cadeia, você errou totalmente o exercício. Porque aí você vai dar o nome de outro composto. Tá bom? Então a ideia é a gente colocar os mínimos detalhes para funcionar aqui, para a gente conseguir colocar todos os detalhes dentro do nome da cadeia, dentro dessa nomenclatura. Perceba comigo aqui, ó. Aqui nós temos duas ramificações metil, né? Metil, metil. E ali a cadeia a gente vai começar a contar não do lado esquerdo, mas sim do lado direito, porque essa dupla ligação ela está mais próxima do lado direito. Mas professor, e se eu tivesse uma ramificação bem aqui? Eu teria uma ramificação aqui mais próximo do lado esquerdo. Não interessa. Por quê? Porque o que é mais importante, insaturação e depois ramificação. Apenas quando empata nas insaturações é que a gente pode estabelecer um critério de desempate, que é as ramificações. Beleza? Então a gente vai estabelecer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos metil e nós temos metil. Metil no carbono 3 e metil no carbono 5. Então a gente junta os dois e faz uma coisinha chamada de dimetil, como a gente já aprendeu. Agora olha que legal, são 7 carbonos, então a gente coloca et. A ligação dupla está entre o 2 e o 3 de novo, a gente coloca o 2 em e o Ozinho no final, porque significa que é um hidrocarboneto. Entendeu, galera? Não perca tempo aí, já vamos com os alcinos, hein? Começa anotando aí. Então, galerinha, continuando aqui o nosso estudo sobre os hidrocarbonetos, nós vamos falar um pouquinho sobre os alcinos, que também são hidrocarbonetos insaturados. Só que agora a insaturação não é por uma ligação dupla, mas sim por uma ligação tripla. E aqui a gente fecha os nossos infixos. Por quê? Porque o carbono ele pode fazer ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Então fica mais fácil da gente colocar assim, ó, ligações saturadas, an, ligação dupla, em, ligação tripla, in. Então fica an, em, in. Fica meio estranho a gente falar isso, né? An, in, mas a ideia é exatamente essa, seguindo essas vogais. Esses alcinos aqui, que mudou o infixo, agora nós temos um hidrocarboneto, que ele é insaturado por uma ligação tripla. E isso vai fazer muita diferença na estrutura, como algumas características e propriedades que a gente vai mudar. Perceba comigo o seguinte, ó, nós temos aqui um hidrocarboneto, que é um alcino, que é o chamado de acetileno, tá bom? E aqui nós vamos ter uma curiosidade bem legal. Todas as vezes que aparece o prefixo acete, ele é um prefixo usual, olha só como se fosse uma regra, né? É um prefixo usual para quando tem apenas 2 carbonos na estrutura. Por exemplo, a gente pode falar do acetaldeído. A gente vai ver uma função lá na frente chamada de aldeído, em que o acetaldeído é o aldeído de 2 carbonos. Ou então o ácido acético. Nós temos 2 carbonos nesse ácido. Quando a gente fala acetileno, nós estamos falando que ele possui 2 carbonos. E aqui eu não quero que você confunda, porque aqui o infixo utilizado no nome usual é o infixo em, que é para ligação dupla. Mas nesse caso não temos ligações duplas. É bom a gente lembrar que antes da IUPAC os nomes eram usuais. Não tinha essa questão de an, em, in. Então esses infixos eles foram estabelecidos depois da IUPAC. Esse nome é um nome usual, que vem antes da IUPAC, beleza? Então não deixe isso te confundir, porque já vi muita gente caindo nesse peguinho aqui. A ideia é o seguinte, o acetileno ele é um composto muito parecido com os alcenos, porque ele é gasoso também, ele é muito parecido com o etano, que também é gasoso, só que ele é o mais reativo
dos hidrocarbonetos de 2 carbonos. Por quê? Porque aqui nós temos uma ligaçãozinha sigma e aqui nós temos agora duas ligações π. Essas duas ligações π vai ocasionar uma reatividade muito grande para essa cadeia. Porque se uma ligação π ela quer se tornar uma ligação sigma, quando tem-se duas ligações π, o poder de reação delas é maior. Então eles vão querer reagir mais ainda para se tornar um composto saturado. Veja comigo o seguinte, o acetileno ele é conhecido como gás de maçarico. Ele é um hidrocarboneto que chega a 2.000, 3.000 graus Celsius quando é queimado, então quando entra em combustão. É engraçado porque quando a gente estava falando dos alcanos, eu desenhei para você aqui a fórmula do butano. O butano é um gás de cozinha que tem aí na sua casa. Você tá lá fazendo uma comidinha, alguma coisinha assim, você está fazendo com que aquele butano ele entre em combustão. Só que a temperatura do fogo, ela não chega muito alta. Ela chega uns 360, no máximo uns 400 graus, acho que se você colocar no forno. Mas isso aqui, ele chega a 2.000, 3.000 graus Celsius, justamente por causa do seu poder reativo, por causa dessas ligações π. Então facilmente ele reage com outros componentes para poder formar um composto saturado. Então nós temos os alcinos dessa maneira. O nome oficial e o PAC dele é chamado de etino. Percebam comigo o seguinte, ó, ele tem 2 carbonos, então o prefixo é et. Quando é in, é porque a ligação é tripla, e o O é porque ele é um hidrocarboneto. Então por isso a gente fala o nome etino, tá bom? Agora vamos para as propriedades dos compostos insaturados por ligação tripla. Todos eles são apolares, porque eles são hidrocarbonetos, isso não importa, tá? Todos os hidrocarbonetos não são solúveis em meio aquoso. Mas agora nós temos uma propriedade que eles são ácidos. Mas eles são ácidos quando são alcinos verdadeiros. O que são alcinos verdadeiros? São quando nós temos hidrogênio ligado ao carbono que está fazendo a tripla ligação. Se nós tivermos hidrogênio ligado a um carbono que está fazendo a tripla ligação, nós temos uma ideia de acidez. Lembrando que para arrênios, ácido é quando um componente liberava H+. Os alcinos, eles são muito reativos, então a chance deles liberarem H+, é um pouquinho maior. Então o grau de ionização é muito baixinho, mas mesmo assim é um grau de ionização que não tem nos alcenos nem nos alcanos. Por causa disso, eles são chamados de hidrocarbonetos ácidos, mas não são muito ácidos, eles são levemente ácidos. É um caráter levemente ácido, tá bom? Eles são estáveis? Não. Eu falei para vocês que eles não são muito estáveis, justamente por causa das suas ligações. Então nós temos alcanos mais estáveis que alcenos, que são mais estáveis que alcinos. Então quer dizer que quanto mais insaturado for o composto, mais instável ele vai ser. E é agora que a gente vem para um poder de interpretação muito grande que eu vou te ensinar. Perceba comigo o seguinte, ó. A fórmula molecular dele é CnH2n-2. Olha que legal. Quer dizer que agora eu coloquei uma ligação π e retirei mais 2 hidrogênios. Porque nos alcanos é CnH2n mais 2 e nos alcenos é CnH2n. Perceba comigo isso, ó. Nos alcanos é CnH2n mais 2. Quando eu coloco uma ligação π, eles transformam em CnH2n. Quando eu coloco mais uma ligação π, ele perde mais 2 hidrogênios. Quer dizer que a cada ligação π que entra, perde-se 2 hidrogênios. Então esses componentes, se você pegar uma cadeia insaturada de ligação dupla, e que a cadeia tem 30 carbonos, mas tem 6 insaturações de ligação dupla, então você vai fazer a mesma forma dos alcanos. Só que aí você retira 2 hidrogênios para cada ligação π que você colocar na sua cadeia. Isso vai ficar mais fácil de você entender que componentes insaturados, eles vão ter uma fórmula molecular para cada tipo de insaturação que ele tiver, para cada ligação π que for entrada na estrutura. Tá bom? É bom a gente salientar e a gente lembrar e frisar isso para vocês, que no ensino médio aqui a gente estuda alcenos, alcinos e alcadienos. Peraí, alcenos, uma ligação dupla. Alcinos, uma ligação tripla.
e alcadienos, duas ligações duplas. É bom a gente lembrar e salientar e frisar que no ensino médio a gente estuda composto com uma ligação dupla, alcenos, uma ligação tripla, são os alcinos, e os alcadienos com duas ligações duplas. Só que existem compostos com várias ligações triplas, com várias ligações duplas, com mais de 10, 15 ligações de insaturações. O negócio é que aqui a gente vai numa escadinha, vai tentando entender um pouquinho como são essas estruturas. Você pode ver naquela famosa questão do nanokid do Enem, que nós temos várias ligações triplas e duplas dentro de um composto só. Nós temos aí no Enem de 2009, que a gente viu aquela substância chamada beta-caroteno, que ela tem várias ligações duplas. Então aquilo tudo é chamado de alcenos, quando tem ligações triplas nós chamamos isso de alcinos e por aí vai, tá bom? Só lembrando vocês disso. Agora as nomenclaturas e a forma de desenho da cadeia, eu quero trazer isso para você. Por exemplo, essa cadeia aqui, nós temos 4 carbonos, e aqui também nós temos 4 carbonos, tá bom? É bom a gente lembrar isso aqui. Por que que essa cadeia aqui, ela não está desenhada da maneira correta, e essa aqui está desenhada da maneira correta? Por quê? Porque esses carbonos aqui, o carbono que faz ligação tripla, ele é SP. Lembra da regrinha da mão do pastel? Que tem uma tripla e uma simples? O carbono do meio, o carbono que faz as ligações triplas, os dois carbonos envolvidos, eles são do tipo SP. E todo carbono SP, ele tem uma geometria chamada de linear e um ângulo de 180 graus. Então esse ângulo aqui, ó, ele não está correto. Ele não é um ângulo de 180 graus, então a cadeia não pode ser desenhada dessa forma. A cadeia deve ser desenhada dessa forma, porque o ângulo correto aqui seria o ângulo de 180 graus, ó, tanto numa ligação quanto na outra. Isso é por causa das nuvens eletrônicas e a gente já trabalhou isso lá em hibridização. Mas vamos dar o nome dessa substância aí. Essa substância ela tem 4 carbonos, ó, 4 carbonos. E você vai começar a contar do lado mais próximo da insaturação, que é justamente aqui, né? Então, são 4 carbonos, a gente chama de but. A ligação tripla está entre o carbono 1 e o 2, então eu conservo o 1. E o O é porque ele é um hidrocarboneto. Então a gente fala but-1-ino, tá bom? Dessa estrutura. Nessa estrutura de baixo aqui, você vai perceber o seguinte, ó, que nós temos aqui carbono, 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 carbono. É carbono que não acaba mais. Mas olha só, de um lado para cá eu tenho 4 carbonos, de um lado para cá eu tenho 4 carbonos, e aqui eu tenho esses carboninhos centrais. Se você contar a cadeia reta, você vai chegar aí, se eu não me engano, em 9 carbonos. Só que se você contar daqui para baixo, então daqui para baixo, você vai chegar no número menor de carbonos, mas a sua insaturação vai estar ali, porque a insaturação ela é mais importante que todas as ramificações. Então, por causa disso, olha como é que a gente vai dar o nome dessa substância e como que a gente vai contar. Eu vou contar esse carbono de 1, porque está mais próximo à insaturação, carbono 2, carbono 3. E agora tanto faz, tanto para a esquerda quanto para a direita, você pode escolher. Vou colocar para cá porque está mais perto, tá bom? 6, 7. Então quer dizer que isso aqui, ó, é uma ramificação. Essa ramificação se chama N-butil. Por que N-butil? N é porque os carbonos estão seguidos, but porque são 4 e o porque é uma ramificação, tá bom? Então eu vou colocar o seguinte, ó, o nome da estrutura. 3-butil, prefixo para 7 carbonos da cadeia principal, et. Ligação dupla, ligação tripla, está entre o 2 e o 1, então a gente usa o menor, que é o 1, usa o in e usa o o, que é o sufixo pendente aí dos hidrocarbonetos. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido alcenos, alcinos, alcanos, ramificações, tudo isso aí para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Beleza? Então é nóis, que Deus abençoe todos vocês.